Boa noite. Oito horas. Doutor Fernando acabou de chegar. Olá, Júlio César. E aí, Juninho, tudo bom? Boa noite. Vai ser uma live muito bacana, tá? Olá, doutor Fernando, boa noite. Boa noite, tudo bem, hein? Tudo bem, Fernando? Com você, Tudo você tá bem, bem? tudo ótimo. Meu fone não funcionou aí, eu desliguei ele, tá? Mas tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo perfeito. Tá tudo Maravilha. certo aí. Maravilha, Fernando. Olha, primeiramente, quero lhe agradecer aí por ter topado o convite para a gente poder aí fazer um bate-papo aí muito importante, tão fundamental quando se fala em saúde. Então, tenho certeza, Fernando, que vai ser uma conversa muito produtiva e espero que os nossos seguidores possam ser aí agraciados com conhecimento transformador. Então, Fernando, obrigado pela oportunidade e aceitar o convite, tá? Você pode se apresentar, querido, fica bem à vontade. Obrigado você aí, tá, Wellington? Bom, eu sou dentista biológico, né? A gente não pode usar esse termo, mas eu uso, mas tudo bem. Tenho formação com o Dr. Léo Ribeiro, né, em adequação nutricional e, e prevenção de doenças relacionadas à idade, né? Então, é uma pós-graduação em medicina. Nunca quis ser médico, mas desde bastante tempo aí eu já consigo enxergar a odontologia como uma parte da área de saúde, né? Que muitas vezes não é enxergado. Eu vejo que às vezes a gente trata, o dentista trata a odontologia muito tecnicamente, né? De procedimentos. E eu não, eu sempre entendi a odontologia como sendo algo da área de saúde e sempre busquei isso daí. Ali, uns anos antes de eu fazer essa pós-graduação, né, que foram de 18 meses, eu já tenho aí quase 2 anos aí que eu finalizei ela, e eu já entendia que a odontologia era muito mais do que tratar uma cárie, do que tirar um dente, tinha algo aí por trás, né? E obviamente é a principal porta de entrada dos nutrientes no corpo, né? Então eu não podia deixar isso aí de lado, né? Não podia esquecer, né? E aí foi. Então eu me desenvolvi em cima disso. Eu sou formado aí há 20 anos e já pratico essa odontologia é, integrativa, né? Enfim, Sim. a gente tem várias denominações aí há muitos anos. Tem formação na Suíça, na Alemanha, de odontologia biológica, porque lá isso é aceito, né? Então eu fiz uma certificação lá, né, de implantes cerâmicos, que é a minha especialidade aí do consultório, né? E sempre, sempre pensando aí nas intervenções, né, correlacionando com as deficiências nutricionais aí dos pacientes. Então é mais Perfeito. ou menos isso aí. Perfeito, Fernando. Olha, dizer aí, eu acho que para começar aqui nossa conversa, depois que você já fez aí uma introdução, eu não poderia deixar de comentar para o pessoal, porque é aquela coisa, Fernando, ainda existe, infelizmente, né? Infelizmente, nós somos defensores dessa área integrativa, mas infelizmente existem os tabus, existe aquela coisa infelizmente, ser um conhecimento que não é tão divulgado, tem aquela coisa das descrenças também, quando se fala. Vou dar um exemplo aqui no Pernambuco, aqui no Nordeste, né? Quando se fala em odontologia biológica, tem gente que diz assim, mas o que é isso? Né? E os dentistas aí convencionais, assim, que não pendem para essa área integrativa, eles acabam chegando e dizendo, isso aqui é balela, isso é conversa fiada, mas eu sempre brinco, Fernando, que eu gosto de matar a cobra e mostrar a cobra morta. Porque assim, Perfeito. né?
como a gente teve aquela nossa conversa, né, a nossa primeira reunião, nosso primeiro contato, e eu lhe contei um pouquinho sobre a minha história, né? Eu sou um exemplo vivo de que se você não tiver com os dentes bem, não tiver com saúde bucal bem, você não tem saúde, né? E para quem não sabe, pessoal, eu desenvolvi problemas autoimunes. Eu tive desde cedo cáries, que cáries estão relacionadas aí com desbiose crônica, desbiose aí desde o início, e uma desnutrição severa também. E aí, Fernando, como eu te contei, é aquela coisa clássica, cara. Coloquei amálgama logo cedo nos dentes, e aí passei anos com amálgamas nos dentes, não fazia a mínima ideia que amálgamas tinha mercúrio, que era mercúrio. E aí, Fernando, aí como eu te contei, é importante eu dar essa introdução para que o pessoal veja que a gente não está aqui falando de uma coisa mística, uma coisa longe da realidade, Nada disso. né? Mas que está bem perto de nós. Então, assim, pessoal, para vocês que estão chegando, vocês que vão assistir essa live depois, eu, Wellington Clemente, que estou terminando a faculdade de nutrição, sou terapeuta integrativo, pesquisador, acabei desenvolvendo uma série de doenças autoimunes e uma das causas principais foi exatamente o seguinte: coloquei amálgamas, eu fiz canal dentário, e aí, Fernando, o canal infectou, e aí inchou minha bochecha aqui, meu amigo. E aí, Fernando, eu fui para o dentista e fui falar para o dentista. Eu disse, dentista, eu falei o nome dele lá, eu andei pesquisando aqui e eu vi que eu poderia ter alguma infecção aqui no meu dente. O que que você acha? Ele disse, não, rapaz, isso aqui a gente faz uma limpezinha aqui, resolve o problema. Fernando, olha só, eu desenvolvi, meu amigo, uma síndrome fúngica, você sabe muito bem o que é. Síndrome fúngica severa, cara. Cara, eu desenvolvi intolerância à frutose. Eu comi uma fruta, passava mal, fiquei carrasco, magro, definhando, porque a síndrome fúngica, de fato, junto com o supercrescimento bacteriano no intestino delgado, né, vai sugando a gente e não permite que a gente tenha a absorção correta dos nutrientes. E aí, Fernando, você acredita, cara, que quando eu comecei a estudar sobre a odontologia biológica também, eu tenho que me aprofundar nisso. Aí eu tinha um canal, Fernando, tirei de forma convencional, mas você vê a diferença. Mesmo de forma Uhum. convencional, fui lá, Já tirei. foi um Cara, amigo. foi crucial, Fernando, para mim melhorar da síndrome fúngica. Fernando, eu desenvolvi uma alergia, cara, a tudo, cara. Porque a síndrome fúngica ela vai causando ali, destruindo seu intestino por dentro, leaky gut síndrome, essa hiperpermeabilidade intestinal crônica. E aí eu comecei a ter reações a alimentos, reações a uma série de coisas. Cara, por isso que a odontologia biológica eu me apaixonei, cara. Eu me É. apaixonei. E quando eu vejo você, por exemplo, postando um vídeo falando, eu caio lá em cima porque eu sou apaixonado, cara, por essa área. E você já viu muitos casos assim, de pacientes com algumas histórias assim, semelhantes com autoimunidade, com algum problema crônico? Não, sim, isso daí, infelizmente, é uma constância no consultório, né? Porque o ideal da odontologia biológica, assim como da nutrição, de qualquer área da saúde, ela não deveria ser tratativa, né? Não deveria pensar nos sintomas, ela deveria pensar, sim, na causa e principalmente na prevenção, né? Então, a minha história com isso, por mais parece até que foi combinado, né? Mas tudo começou com a minha filha, né? Eu já tinha uma pegada, já trabalhava com ozônio, já fazia agregados plaquetários, né? Que eu sempre fui da área de cirurgia. E minha filha nasceu, né? Na minha família, a gente sempre foi um pouco mais adepto à homeopatia, né? A gente nunca gostou muito de remédios, né? E minha filha nasceu, antes dela nascer, nós começamos a estudar um pouco, eu e minha esposa é dentista também, né? E começamos a estudar um pouco esse negócio de parto, né? A gente não queria cesariana, queria um parto natural. E aqui é uma máquina de fazer nenê, né? Então aqui você chega no médico, ele fala assim, ó, que dia que você quer que seu filho nasça, né? Você quer que a estrela esteja com a lua, não sei o quê, na data tal, que é do santo. É tipo um bingo, assim, sabe? Você escolhe lá, marca lá na agenda e chega naquele dia, o médico vai lá, passa a faca, né? Corta aquelas 7 camadas de músculo, enfim, e faz a cesariana e é considerado aí o rei da cocada preta. E a gente discordava disso, e minha filha acabou nascendo de parto natural em casa, né? Porque a gente não tinha coragem de levar em nenhum hospital, né? E
enfim, talvez aí, né, em Pernambuco seja talvez um pouco mais comum, principalmente mais no interior do estado, né? Aqui no estado de São Paulo isso é muito incomum, né? Até, só para você ter uma ideia, quando eu fui registrar minha primeira filha que nasceu aqui em Vinhedo, que é bem próximo da capital, né? Bem próximo de São Paulo, eu estou a 45 minutos de São Paulo, né? Putz, foi até difícil, porque o cartório de Vinhedo fala assim, não, mas a última vez que nasceu uma criança em casa aqui faz mais de 30 anos, né? É, enfim, então foi gozado. E minha filha, desde o início da infância, quando começou a introdução alimentar, né, que a gente também estudou muito sobre isso, né, e não bater os alimentos, e sim amassar, né, e logo depois cortar, ela começou a ter algumas reações alérgicas, né. A primeira foi ao leite, como se diz, o leite, a fórmula, né, ela só mamava no peito. Com 6 meses, minha esposa voltou a trabalhar, e aí a gente foi introduzir a fórmula, ela já teve a primeira alergia, né, ao leite de fórmula. E aí a gente, com aquela modernidade, há 12 anos atrás, na verdade, precisamente há 12 anos atrás, então dá leite de soja porque não tem lactose. A gente achava que o problema era a lactose, né? E aí entrou com leite de soja, e aí ela começou a ter alergia à banana, que foi a segunda fruta que a gente introduziu, alergia a ovo, alergia a isso, alergia aquilo outro, há muitas alergias, né, com IgE, estamina muito elevada, então teve até algumas reações alérgicas muito pesadas, né, de ter que entrar imediatamente com anti-histamínicos, né, quase tive que levar para o hospital, porque deu edema de glote, algumas coisas assim, bem, bem traumatizantes. E aí nós começamos a descobrir que ela tinha alergia ao tal trigo, Cara, que é o glúten, né? cara, e como é que Então, você descobriu assim, né? Porque, imagina, porque hoje a em dia. gente dava uma bisnaguinha para ela, né? Porque apesar da gente ter uma vida assim, a gente estava dentro da massa, né? Dentro da, Sim. da, do gado, né? Andando na mesma boiada lá, né? Com uma visão um pouco diferente, mas a gente tocava esse barco assim, né? Enfim, ela começou a ter alergia, a gente dava para ela quando ela era bebê, e ela colocava na boca e cuspia e não queria. A gente falava, nossa, você não come nada, você não gosta de... E eu fui num médico, quando ela tinha 1 ano e pouco, fui num médico que era antroposófico, né? Eu nunca tinha ouvido falar disso na época. Hoje eu já conheço a antroposofia, né? Bastante. Uhum. Levei ele nesse médico. E o médico ficou só olhando, escutando eu falar. Eu falei, mas por que ele falou, por que você trouxe ela aqui? Eu falei, olha, porque ela tem alergia a trigo e eu dou leite de soja para ela, né? E assim, eu sei que a soja é melhor, eu falei para ele, né? Mas eu também não queria dar isso daí para ela. Eu queria que ela pudesse comer trigo, né? Como que eu trato isso? Ele falou, olha, meus pacientes mais saudáveis que eu tenho, eles têm alergia a trigo e leite. Eles são os pacientes mais saudáveis, porque eles não podem comer esse tipo de alimento que é extremamente inflamatório. Quando ele falou aquilo, eu falei, poxa, esse cara tá falando bobagem, né? Eu sempre comi pão, sempre tomei leite, né? Leite, na verdade, assim, eu sempre, desde criança, eu tive eu era meio avesso a isso, né? Eu Aham. comia derivados de leite, mas nunca tomei leite, né? Aham. Bom, e aí esse médico falou isso para mim, e aquilo ali me gerou um estalo, e dali para frente, meu estilo de vida, minhas coisas começaram a mudar, eu comecei a não comer glúten, a minha saúde começou a mudar, começou a melhorar, eu comecei a me interessar mais por isso, e eu já tinha essa pegada com ozônio, né, na própria odontologia, então aquilo ali foi uma reviravolta. E de lá para cá eu só aprofundei mais nisso, né? Aprofundei muito mais nisso, mas ali foi uma virada de chave. Hoje eu tenho um estilo de vida completamente diferente. Obviamente é um estilo de vida que aqui no estado de São Paulo custa mais caro, né? Custa mais caro, né? Porque a gente não tem acesso a produtos naturais, orgânicos, né? Eu sei que aí mais no interior todo mundo tem uma hortinha em casa, né? Tem alguma coisinha, né? Bem próximo tem condições de ter uma terrazinha ali com um animalzinho, né?
Aqui não, aqui é tudo industrializado, né? Então, assim, é difícil, né? E aquilo que é mais natural, orgânico, né? Que vem de um sítio, de uma comunidade familiar aí, custa muito mais, custa 3, 4 vezes mais, né? Então, isso daí já me despertou e aí eu vi que ela realmente podia, através dessas reações alérgicas recorrentes, desenvolver uma doença autoimune, né? E eu caí nesse mundo, né? E aí entrou a odontologia. Aí eu comecei a linkar essas coisas com a odontologia, né? E comecei a colaborar com os pacientes, muitas vezes só com esse tipo de relato, né? E os pacientes começaram a apresentar alguns resultados, né? Na saúde sistêmica deles, né? Que começaram a relatar isso para mim, que começou a me surpreender. E aí eu fui estudar a odontologia mesmo biológica. Você falou até uma coisa engraçada, as pessoas acham que é um negócio muito floreado, né? Até no Canadá, por exemplo, eles chamam de odontologia holística, né? Mas é um termo que se a gente colocar aqui no Brasil, o pessoal vai pegar no pé, né? Porque uma visão holística, na verdade, é uma visão do todo, né? A tradução correta é essa, né? Olhar o todo, né? Não olhar somente o dente ou o sintoma, né? Mas aqui a gente utiliza o termo odontologia biológica, que não é uma especialidade, mas um conceito, uma visão, uma abordagem que a gente dá nesse sentido. E colabora demais com os pacientes, principalmente os pacientes que estão com doenças autoimunes, né? Então, Perfeito. eu tenho E aí, Fernando, alguns relatos aí impressionantes. é interessante que você falou uma coisa que eu fiquei pensativo. O médico que você foi, como era o mesmo termo dele? É antropofísico? Antroposófico, que vem da antroposofia, né? Ah, entendi. Pronto. E esse médico, quando você chegou diante dele, ele disse para você que os pacientes mais saudáveis dele tinham alergia a leite e a trigo, correto? Pois é. O que isso significa, Fernando, só para matar o meu raciocínio e as pessoas também entenderem, significa que as pessoas que tiraram o leite, tiraram o trigo, transformaram a saúde? Transformaram a saúde, só da retirada de dois alimentos, né? E aí e é gozado que ele completou ainda, ele falou assim, e a soja, eu nunca vi nenhum benefício dela, a não ser, a não ser que ela seja fermentada, né? E aí eu nem sabia o porquê, né? E olha só, como linka a nutrição com a odontologia. Tem um livro do Wellston Price, que era um dentista canadense, né? E ele descobriu uma vitamina que hoje nós da medicina integrativa, né, da nutrição integrativa, da odontologia biológica, conhecemos bastante, que é o K2MK7. E na época ele chamava de fator X, fator X, né? Que era uma vitamina que ele sabia que estava presente em determinados alimentos, né? Principalmente nas vísceras, que eram os alimentos das tribos aborígenes, e ele via que aquelas vitaminas davam uma condição óssea e dentária muito boa para quem se alimentava com isso sem coisas refinadas, né, açúcar, carboidratos refinados, isso aqui. Então era um dentista que escreveu um livro, é um livro dessa grossura, infelizmente a gente não tem esse livro em português, é um livro que é em inglês, né, mas é um livro que foi escrito em 1930, se eu não me engano, 1930, tá? Não foi escrito por ele, foi escrito por manuscritos dele lá, né? Não foi ele que publicou esse livro, né? Que é um livro extremamente atual de nutrição. Um dentista escrevendo um livro extremamente atual de nutrição, que falava não só das vitaminas, mas também dos hábitos mastigatórios e do desenvolvimento da arcada devido a esses nutrientes, devido ao tipo de alimentação que eles tinham, né? Cara, você falando aí no Weston Price, eu sou fã dele demais, cara. Acho que não tem como não ser, né, Fernando? Não tem Nós como dois isso. aqui, como você bem falou, o estudo que ele fez ali, né, para encontrar o fator X é uma coisa linda, a questão do formato do rosto, né, dessa simetria, é uma coisa linda, né, que a gente começa a ver, a questão das cáries mesmo, né, que
qual dentista, né? Eu já vou começar assim, eu sou um pouco polêmico, Fernando, eu toco uns Aham, pontos meio delicados, mas aham, sim, sim. quais dentistas que falam sobre isso? A verdade é essa. Você vai num dentista, nem sequer menciona vitamina, Fernando. Não menciona nem vitaminas. E você falando aí um pouco da sua trajetória para chegar na odontologia biológica, cara, eu vejo que você é um, assim, às vezes os problemas, né? A solução vem em forma de problema, Sim, né, Fernando, na nossa vida. sim, sim. E Aham, acho que quem entra na medicina integrativa, ele não é ele que escolheu a medicina integrativa, é a medicina integrativa que escolheu ele, né? Porque, perfeito. assim como o seu caso, eu também não escolhi a medicina integrativa. É aquela coisa, eu não tive opção, né? E Uhum. como o médico aí me falou na época, os meus pacientes que não comem trigo e leite são os mais saudáveis. Fernando, eu sou prova viva disso, cara. Eu gosto sempre de contar a minha história porque o que conta é resultado, como o próprio doutor Laí fala, né? O resto é conversa fiada, né? Conversa fiada. E, e imagina, Fernando, o cara desenvolver vários problemas autoimunes, o cara desenvolver retocolite ulcerativa. Quem sabe o que é retocolite ulcerativa sabe o quão cruel é essa enfermidade. Eu tenho pessoas conhecidas, Fernando, que tiraram o intestino, cara, por conta da retocolite ulcerativa. Então, assim, eu, graças a Deus, tive acesso a esse conhecimento, né? E aprendi o caminho da saúde, o caminho da remissão, ou seja, a gente consegue colocar em remissão as doenças crônicas. O lúpus, por exemplo, que é o Sim, lúpus eritematoso sistêmico, né? Que é um problema autoimune grave. Se você não tratar a causa mesmo, você tem uma tendência a perder seus rins e a morrer mais cedo por complicações. Então, de fato, a odontologia biológica é uma área que é apaixonante. Então, assim, vocês, pessoal, que vão assistir essa live, estão assistindo, façam um favor, compartilhem essa live com seus amigos, compartilhem essa live com seus familiares, nos seus grupos no WhatsApp, grupos no Facebook, porque eu tenho certeza que vocês prestarem atenção nessa conversa, a saúde de vocês nunca mais será a mesma. Fernando, é muito interessante. Eu postei até agora, recentemente, um vídeo do Dr. Laí falando no caso de um senhor. É lindo, né? As sim. aulas do Dr. Laí, porque eu escutei, Fernando, uma vez uma professora minha falando que Dr. Laí era louco. Aí eu disse para ela, a senhora já assistiu uma hora inteira de aula dele? Aí ela disse, não, eu não vou ter paciência para assistir um louco. Eu digo, olha, eu nunca vi, Fernando. Digo isso porque eu acredito, Fernando, que a gente tem que dar honra a quem tem honra. E o doutor Laí, eu jamais seria quem eu sou. Eu jamais teria a saúde que eu tenho sem o conhecimento do doutor Laí. Eu aprendo mais com o doutor Laí nas aulas dele do que com 3 anos, 4 anos de faculdade de nutrição. A Eu verdade é acredito, essa. A eu verdade acredito é essa, né? Então, nisso. assim, Fernando, eu acho que a gente tá aqui nesse bate-papo é muito, muito importante. Inclusive, tenho falado de você bastante por onde eu tenho passado, como a gente teve nosso primeiro contato, para os meus pacientes, inclusive pacientes que precisam fazer tratamentos odontológicos. Temos pacientes com amálgamas, temos pacientes com canais dentários aí, temos pacientes que precisam fazer implantes, e como você bem comentou no início, uma especialização sua é exatamente implante de cerâmica, né? Isso, isso. É que assim, a odontologia biológica, ela visa o quê? Fazer a gente chama de, na Europa, né, de on-bone detox, que é o detox, a detoxificação da maxila e da mandíbula, dos ossos maxilares, né, da boca, né, popularmente da boca, através de remoções de pontos de infecção, pontos de liberação de citocinas inflamatórias, e remoções de bactérias e remoção de metal. Então, hoje, a odontologia biológica, na prática, tá, além da parte nutricional, do preparo do paciente, ela trabalha muita detoxificação. Aqui até uma seguidora nossa aí, ela perguntou, mas se eu estou grávida, eu posso fazer tintura de coentro, né? O coentro é uma das melhores substâncias, principalmente quando concentrada como em forma de tintura, para detoxificação de metais pesados, sim, tá? Principalmente o mercúrio, né? Então ele é muito usado nisso, né? Por coincidência,
no norte, né, do país onde mais se extrai, principalmente na parte da Amazônia, se extrai ouro, né, e com a utilização do mercúrio, então os rios são extremamente contaminados, as pessoas consomem muito coentro, né, eu não sei aí em Pernambuco se vocês utilizam muito coentro, né, mas no próprio peixe, né, a gente utiliza bastante coentro aí. E ele ajuda demais a detoxificar o mercúrio. Mas não pode fazer detox em grávida. Por quê? O processo de detox, qualquer que seja, de metal, de toxinas, de bactérias, de parasitas, ele gera algumas homotoxinas e libera esse mercúrio, esse metal, essas homotoxinas, essas bactérias ou bactérias mortas, por isso que a gente chama de homotoxinas, na corrente sanguínea. Isso pode ir para o bebê. Então você pode causar, ele pode tomar o caminho errado, não dá tempo do órgão excretor, rim, fígado, suor e intestino liberar isso tudo. Né? Então, é um alerta aí, por exemplo, uma remoção de amálgama não pode ser feita numa paciente grávida, né? Uma extração dentária de um dente infectado só em caso de urgência, né? Mas tem que tomar muito cuidado, né? E uma desparasitação que você deve fazer bastante aí, né? Uma desparasitação também não, tá? Então tem um alerta aí tem um alerta aí em relação a detox, tá? Agora comer, aqui ó, tem uma seguidora aí, inclusive a minha esposa está chamando a nossa atenção aqui, né? Ela tá falando assim, ó, comer o coentro sim, ok, tá? Porque não é algo concentrado, vale a pena, entendeu? Então aí faz parte da dieta aí, principalmente do norte e do nordeste do país. Aqui no sudeste a gente usa pouco, mas usa. Eu gosto, ela não gosta, por isso que ela está falando comer sim, mas é porque eu gosto, ela não come. Mas é legal a odontologia biológica ela visa isso, entendeu? É um detox oral, tá? Que pode ser de infecções crônicas, tá? Que estão correlacionadas ou potencializam doenças autoimunes. Você falou ali brevemente no começo um leak gut, né? Que é uma hiperpermeabilidade intestinal, e isso intoxica todo o corpo, porque começa a entrar coisas que não deveriam, mas existe também o leak gun. O gun é de gengiva, então aquela gengiva inflamada, aquela gengiva hiperpermeável, ou até mesmo a mucosa sublingual, ela tem uma capacidade de absorção de toxinas muito grande. Então você imagina uma amálgama lá que você fez quando você era mais jovem, que você tem aquele amálgama lá, liberando todo aquele vapor de mercúrio na boca, onde a temperatura é a mesma que a temperatura interna do corpo, então é uma temperatura muito mais elevada, né, 36 graus e meio, 37 graus, né, acelerando o processo de absorção, tá? E isso também já se correlaciona com bactérias que estão presentes em todos os dentes com canal tratado, tá? Para deixar isso aí bem claro, tá? Eu não estou falando que todos os dentes canal tratado fazem mal, mas eu acredito que sim, tá? Porque sempre vão ter bactérias persistentes. Sempre. Em 100% dos casos. Isso aí os trabalhos, não sou eu que estou falando, são os trabalhos científicos que mostram isso, tá? Não é nada da minha cabeça, nem da minha opinião, é em cima de ciência, tá? Comprovadamente aceita por todas as comunidades aí, enfim. Então, essas bactérias, elas liberam toxinas e isso daí vai permeabilizar para todo o corpo através da gengiva. Tá? Então, normalmente, você tem uma correlação direta boca-intestino, assim como intestino-cérebro, tá? E essa permeabilidade, ela se equivale, ela se equipara. Tá? Um outro exemplo é o uso do flúor, né? O flúor, você fala assim, você fala para uma criança usar pasta de dente com flúor, mas ela não pode engolir. Mas por que ela não pode engolir? Né? Se ela não pode engolir, como que você controla uma criança de 1 ano, né, quando começa os dentinhos, de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos,
a engolir e falar para ela cuspir ou não. Minha filha, todo dia eu escovar, filha, engoliu, entendeu? Obviamente eu não uso flúor, né? Então, assim, se está escrito que não pode engolir, é porque algum mal faz. Tá? Isso sem contar a absorção que existe dentro, né, da boca. Né? Então, é um ponto muito importante. Tá? Intestino inflamado é hiperpermeável. Gengiva inflamada também é hiperpermeável. Tá? E normalmente esses dois problemas eles estão correlacionados. Muito Tá? importante suas colocações, Fernando. E você falando aí, aproveitar o gancho aqui da pasta de dente, né? Eu lembro quando eu era criança que eu não acontecia acidentalmente, era intencionalmente mesmo. Eu comia mesmo com vontade. Uhum. Eu era criança, os meus pais não sabiam. Aí, Fernando, quando eu comecei a ficar doente, que eu comecei a estudar, eu pensei o seguinte: eu não, eu não me admirei de ter ficado tão doente, tão jovem, Fernando. Eu me admirei de estar vivo. Olha só. Que eu pensei, o cara comia pasta, comia muito glúten, Fernando, comia muita besteira realmente, literalmente. Então, assim, tinha, é o ingrediente perfeito, inclusive totalmente relacionado com o TDAH, totalmente relacionado com o próprio autismo, a epigenética fala muito sobre isso, né? É, e aí, Fernando, você falou aí sobre o coentro, cara. Cara, antes de falar com você aqui, eu tava jantando, cara, eu comi uma porção de coentro aqui que eu geralmente eu consigo uns coentro orgânico que eu sou meio exagerado, eu faço um detox meio forte. Só Uhum. que no início, Fernando, quando eu comecei a usar o coentro, ver como é importante a gente ouvir nosso corpo, né? No início eu estava tão intoxicado, Fernando, que quando eu consumi o coentro a mais um pouquinho, eu começava a ter taquicardia. Então, no início eu tinha taquicardia, tinha uma dorzinha de cabeça, e eu já sabia que era sintoma da reação de Hirschheim, que é aquela reação de cura. E aí, depois o corpo vai, aos poucos, você vai regulando seu intestino, né? Você vê como é importante o intestino estar funcionando bem para que haja uma maior excreção de toxinas aí, através das fezes. Então, vê como é importante essa noção de detox, né? De desintoxicação, né? Aham. Ah, então, assim, Fernanda, a gente vê muito aqui no Nordeste, cara. É o seguinte, é difícil a gente encontrar um dentista biológico na nossa região. Eu acho que não só aqui na nossa região, muitas regiões do Brasil e do mundo. Por exemplo, aqui no Pernambuco, eu só conheço uma, cara, uma dentista biológica. E imagina você pegar pessoas, levar para lá essa locomoção, o planejamento, toda essa arquitetura, essa orquestração para que a pessoa tire uma amálgama, por exemplo. Aí, Sim. às vezes, o paciente diz, rapaz, é tão longe que eu acho que eu não vou e tal. Então, de fato, são alguns pontos que a gente tem trabalhado, né, para tentar meio que criar novos caminhos, novas soluções, para que as pessoas possam ter uma maior acessibilidade, né? E, obviamente, tudo aquilo que é bom, né, é mais difícil. Tem essa questão também que, né? Olha, só para você ter uma ideia, a gente tem mais ou menos 400 mil dentistas no Brasil, tá? E a gente tem um grupo de dentista biológico que não chega a 300 dentistas biológicos, né? Então, assim, é 0,1% da quantidade de dentistas biológicos, e nem todos realmente têm a técnica correta, por exemplo, para remover a amálgama, né? E, infelizmente, o custo disso tudo realmente se eleva. Né? Você falou da reação de Hersheimer, muitas vezes a gente não pode realmente tirar muitos amálgamas de uma vez, né? Porque às vezes o paciente quer fazer aqui, então eu vou ficar uma semana aí e você vai limpar minha boca toda. Muitas vezes o paciente não tem uma condição bioquímica, né, para aguentar tudo isso, né? Os seus órgãos detoxificantes às vezes já estão sobrecarregados por outras doenças, né, ou pelo próprio estilo de vida do paciente, né? Então, algumas vezes a gente usa de alguns outros artifícios, como soroterapia, que potencializam e facilitam, né, durante essa detoxificação, né? Mas mesmo assim tem que cuidar muito, tem que ir com muito critério, com muita cautela, né, conhecer melhor o paciente para isso, né? Obviamente, quando a gente tem um preparo nutricional que antecede essas consultas, né? E aí que a gente linka e trabalha muito com o nutricionista, né? Por exemplo, o paciente vai vir aqui fazer uma cirurgia para tirar um dente canal tratado.
A gente tem que aumentar os níveis de vitamina C, aumentar os níveis de magnésio, aumentar os níveis de vitamina D, principalmente associada a K2 e vitamina A e E, né? Uma alimentação que é o certo mesmo era a gente não tomar cápsula, não tomar suplementos, não tomar nada, né? O certo seria a gente comer comida de verdade, né? E ter um estilo de vida com atividade física, exposição ao sol, cuidar da terra, né? Que era o que nossos avós tinham, né? E morriam com 94, 95, 100 anos aí sem, né? Às vezes sem dente, né? Mas com saúde. Sem dente, sem remédio, mas com saúde, né? Porque a gente vê que muitas vezes o dente, né? A gente aprende na faculdade, o dentista aprende na faculdade a manter o dente o máximo possível, né? E isso aí pode ser um tiro no pé. Mas é o tiro no pé do paciente, não é do dentista. Esse que é o problema. Porque ele tem essa visão de levar o dente até o último custo, né? E acabar muitas vezes prejudicando a saúde sistêmica do paciente, né? Ou colaborando para que isso se prejudique, né? Então, às vezes a pessoa também procura a gente aqui no consultório, como às vezes procura um médico integrativo, ou um nutricionista, um terapeuta, quer que seja um naturopata, achando que nós vamos prescrever algo ou aplicar ozônio e o ozônio vai salvar a vida do paciente. Na verdade, a gente não tem, né, uma molécula mágica, uma técnica mágica, né? A gente vai pontuando, colocando pedras, né, peças no quebra-cabeça, que é a saúde, a homeostase, a saúde sistêmica, né? Que isso vai colaborando, né? E muitas vezes o dentista acaba sendo a peça-chave. E às vezes ele quer pegar aquilo ali só para ele, mas na verdade não é, né? A gente tem todo uma colaboração do paciente, do nutricionista, do médico, do terapeuta, né? E o dentista também colabora com isso, né? Às vezes ele é a gota d'água para a remissão da doença autoimune, né? Porque além do problema local, que acaba gerando problema sistêmico, os dentes são correlacionados com vários órgãos. Então, cada dente tem a sua região, né, onde ele pode potencializar esse problema, né, que é uma parte muito interessante que eu gosto muito de falar. E o dentista biológico ele tem essa visão, né? Então tem o dente do pâncreas, tem o dente do fígado, tem o dente do sistema urogenitário, do coração, enfim. Então, muitas vezes, você até pediu no começo para eu citar um exemplo, né? Mas pacientes com arritmia, você vai lá, tira uma cavitação lá do dente do siso, que é o nico, né? Que é a região que está relacionada ao sistema cardiovascular, essa arritmia desaparece, tá? Ou o paciente tem um nódulo de mama, eu tenho vários pacientes que têm nódulo de mama, a gente vai lá e tira o dente relacionado à mama que estava contaminado e esse nódulo acaba desaparecendo, né? Será que foi só o dentista? Poxa, talvez pode ter sido, mas na verdade quem cura é o corpo, né? O dentista ele está só dando recursos para isso, o nutricionista também, o terapeuta e o médico integrativo também, né? Então é um verdade. conjunto aí de... É tão interessante, Fernando, que todos os meus pacientes eu olho os dentes deles, cara. Todos. Cara, eu tenho pacientes, Fernando, da Bahia, aí do Paraná, pertinho aí, Paraná, nós temos de fora do Brasil, aqui, de outros estados, cara, todos. É difícil eu encontrar um paciente, Fernando, que não tenha problema dentário. Aí, tem até um caso recente de um paciente lá da Bahia que não tem dentista biológico na cidade dele, como a maioria dos pacientes. E aí, o que é que a gente está vendo? Talvez uma possibilidade, né? Eu até pedi sua opinião, né? Até porque, como você bem falou, eu entendo perfeitamente, Fernando. Quando fala assim, em dentista, odontologia, cara, antigamente eu tinha uma visão muito limitada. A gente tem, né? Antes de se Uhum. aprofundar nos assuntos, né? A gente às vezes esquece que um dente está na boca. A gente esquece que na boca está num crânio, né? E esse crânio está ligado ao pescoço, ligado ao tórax e assim sucessivamente. E aí, o cara tá aqui com o dente infectado. Não. E como você bem colocou, o dentista às vezes quer guardar
o dente a qualquer custo, e aí às vezes a custa é a vida do paciente. Quanto mais o terreno biológico dele está ah, prejudicado, maior esse dente, a probabilidade desse dente sair de lá é maior, né? Quanto mais o terreno biológico tiver contaminado. Por exemplo, Fernando, uma coisa que eu percebi, cara, que foi gota d'água também para mim ficar doente, foi tirar os sisos, cara. Tirei os sisos consecutivamente, Fernando. Uhum. Tirei um com 18, tirei um com 19, outro com 19 ainda, e o outro com 20. Cara, foi gota d'água, cara. É, o problema dos sisos, a gente sempre fala dos sisos, né? Quando a gente fala dos sisos, o dentista biológico já começa a falar das cavitações ou do popular nico, né? Que é o termo foi mais popularizado, né? Mas o que acontece? Primeiro a gente vê que as remoções dos sisos a gente aprende na faculdade catedrática, convencional, tradicional, e os sisos nasceram para ser extraídos, que eles não têm função. Na verdade, isso é um mito, tá? Porque é impossível Deus ter dado 32 dentes para você e falado assim, ó, esses 4 é só para o dentista tirar. Ele não tem função nenhuma, né? Não é verdade? Então, assim, começa por aí. Obviamente, quando eles estão mal posicionados, quando eles podem ter uma dificuldade de higienização, joia, a gente vai ter que fazer essa remoção, sim, tá? Só que essa remoção é uma remoção, na maioria das vezes, eletiva. Ninguém chega lá morrendo por causa de um dente do siso, né? Então, o dentista biológico, ele tem esse olhar, ele tem que preparar o paciente. Por quê? Normalmente você chega lá no dentista, ele te senta na cadeira e fala, você tem que tirar esse siso, tira um raio-x, aí na outra semana você volta, ele vai lá e tira o negócio e ponto final, e dá ponto, e te passa antibiótico, te passa anti-inflamatório, te passa analgésico, e aí você fica dopado com aquilo lá, com a cara desse tamanho, né? Porque ele não sabe, não entende de imunologia, não entende de bioquímica, ele não entende, porque isso aí é muito superficial que a gente aprende na faculdade, e lá a gente cai no protocolo, a gente trata todo mundo igual, e nós somos seres individuais. Tá? Já começa por aí, né? Nós somos seres únicos, né? Então a gente tem que ser tratado dessa maneira, de forma individualizada, né? E aí o que acontece? O Dr. Laí, né? Eu sempre gosto de citar essa frase do Dr. Laí, ele fala assim, ó, para se construir um muro, não basta ter um bom pedreiro, a gente precisa ter um negócio chamado matéria-prima, porque a boa vontade, ela não supera a bioquímica, tá? Então o pedreiro pode ter a maior boa vontade do mundo, se ele não tiver tijolo e cimento, e areia, esse muro não vai ser fabricado, né? Então, por mais que você vá num bom dentista, técnico, te passe antibiótico, anti-inflamatório, isso e aquilo, que a cirurgia corra aparentemente tudo bem, né? O seu corpo não está com a matéria-prima necessária para que aquela região operada, onde você removeu o dente, né, se construa novamente, forme tecido ósseo da maneira correta, né? Porque ali a gente não depende só de vitamina D, só de complexo B, só de K2MK7, a gente depende também de aminoácidos, né? Aminoácidos essenciais, algumas outras vitaminas, outros minerais que não é só cálcio, né? Tem boro, tem cromo, tem outros minerais aí. E aí o paciente não tem matéria-prima, ou essa matéria-prima ela é um pouco mais escassa. E o corpo é inteligente. É melhor a gente dar as vitaminas, os minerais para os órgãos vitais e para as regiões menos vitais a gente deixa de lado. E aquela região, ela vai formar, ao invés de osso, uma região de uma inflamação crônica, como se fosse uma falha na cicatrização, liberando citocinas inflamatórias que potencializam doenças autoimunes. Então, esse é um problema na odontologia que é oculto, que é desconhecido aqui no Brasil. São poucos dentistas
Só dentistas biológicos conhecem isso, né? Estudam isso, né? E nos países afora, aí a gente já tem inúmeros, agora estão começando a sair alguns artigos científicos aqui no Brasil sobre cavitações, né? Mas na Alemanha, nos Estados Unidos, na Suíça, na Europa toda, né? Isso já é muito difundido, muito falado, muito utilizado, né? Então, hoje, o atendimento que deveria ser feito, né, ou até mesmo um paciente que tem uma cavitação, né, que tem um mico lá, antes de tudo, ele tem que ter uma avaliação nutricional. Porque senão eu mesmo posso ser um excelente cirurgião, eu vou estar prejudicando talvez ainda mais do que já estava, né? Então, essas ansiedades aí dos profissionais e dos próprios pacientes também, que eles querem, tira tudo de uma vez, que assim é uma vez só, né? O seu corpo muitas vezes não tem nem energia suficiente para reparar tudo aquilo, né? E aí isso daí vai prejudicar demais os pacientes, né? E essas lesões, elas estão relacionadas a doenças autoimunes, mas também estão relacionadas a doenças como câncer, muito relacionadas. Que essas citocinas que tem aqui na mandíbula, na maxila, principalmente nas regiões do siso, né? Elas nutrem áreas tumorais, áreas inflamatórias, como artrite reumatoide, e os dentes com canal tratado estimulam a liberação dessas citocinas também. E os implantes metálicos de titânio estimulam também essa liberação de citocinas, e os implantes cerâmicos não. É por isso que eu me especializei nos implantes cerâmicos, né? Porque são implantes que são inertes, tanto energeticamente como eles não liberam íons, enfim, e por aí vai. Tá? Muito importante. E aí você vê dentistas às vezes dizendo, essa é conversa de implante, de cerâmica, é conversa fiada, mas é aquela coisa, Fernando, você vê a importância da gente botar nossa cara a tapa, né? Porque às vezes dá aquela sensação de que a gente está fazendo um trabalho errado. Por quê? Porque a coisa convencional, ela tem uma força, porque o ser humano, ele se acostuma naquilo, né? E aí para sair daquilo, para pensar um pouquinho fora da caixa, né? Se desafiar seu intelecto. E aí a gente que está nessa área integrativa, a gente às vezes é visto como se fosse a ovelha negra da história, sempre, tipo assim, eu vejo profissionais dizendo, cadê a comprovação científica? Esses que Uhum. dizem isso, geralmente nunca foi no Google acadêmico e colocou em inglês, particularmente, um termo como complicações amálgamas, malefícios do amálgamas de saúde em inglês. E Uhum. aí vem dizer que não tem artigo científico. Quando você vai ver, quando você vai pesquisar, tá cheio. Obviamente que você falou, tem assuntos que estão brotando agora no Brasil. Mas lá Uhum. fora, em outros países, já, né, tá anos luz na nossa frente quando fala Uhum. nessa visão integrativa, né? Uhum. Então esse é mais um motivo, Fernando, é a gente tá aí se unindo a pessoas como você, pessoas que entendem isso, pessoas que têm base para isso. Você vê a importância de ter pessoas que têm autoridade, né? Porque é aquela coisa, não basta a gente ser bom, a gente tem que parecer ser bom, né? A gente tem que eu brinco, Fernando, que a gente tem que botar para quebrar, no sentido de quê? No Sim, sentido de sim. que tem gente perecendo, né? Mas eu vejo aqui, Fernando, na capital aqui do Pernambuco, em Recife, cara, a quantidade de gente fazendo tratamento oncológico sem fazer uma avaliação dentária, sem fazer uma avaliação nutricional. E aí, o oncologista muitas vezes nem sequer às vezes menciona isso, passa químio, passa rádio, passa cirurgia, o canal continua, as amálgamas continua, a desnutrição crônica continua, a toxicidade crônica continua, e aí é tipo assim, é aquela coisa, vamos tirar o tumor, né? Mas o terreno continua sujo. Continua sujo, né? É justamente isso. Por que isso? A gente é treinado na odontologia tradicional a, a entender de sintoma. Então, se o dente dói, ele tá ruim. Se o dente não dói, ele tá bom. Se ele dói um pouquinho e não incomoda muito, tá tudo bem, é assim mesmo, né? Então são esses
né? Se ele é um pouquinho diferente, é assim mesmo, todo mundo tem. Inclusive, por exemplo, o sangramento gengival, né? Eu tenho pacientes que às vezes vêm no meu consultório fazer uma limpeza, né, e falam assim, minha gengiva sangra. Desde quando? Sangra desde sempre, eu vou no dentista, mas ele fala que isso é normal. Gente, a gengiva não é normal sangrar, né? A sua unha sangra, o seu nariz sangra, o seu ouvido sangra, a sua pele sangra? Não, né? O seu intestino sangra, opa, sangra, está com algum problema, né? O seu estômago está sangrando, está com algum problema, né? Se a sua gengiva está sangrando, você está com algum problema, né? Então, assim, é uma visão muito pequena. Então, muitas vezes a gente você fala isso para o seu paciente, ele fala, mas eu acabei de ir lá no meu dentista, né, que eu vou desde pequenininho, e ele falou que está tudo ótimo, aí é o que você falou, aí o cara tá cheio de amálgama. Olha só para você ter uma ideia, o amálgama é tão poderoso, metal, ele é tão metal que você não pode fazer, muitas vezes tem casos, eu tenho uma auxiliar minha que conheceu uma pessoa que foi fazer uma ressonância magnética. Para quem não sabe como funciona, né, uma máquina de ressonância magnética, é um ímã muito forte, tá? E as restaurações de metal da boca dela saíram. Caramba. Saíram, aquilo lá puxou que grudou na parede lá saiu de dentro da boca dela, não é que não, saiu voando e grudou lá, né? Então, só para você ver, né, se isso aí realmente, o amálgama é a pior coisa que tem, né? Minha esposa está falando aqui, estouraram, né? Estouraram, elas saíram, porque ela é encaixada no dente, né? E esse encaixe, né? Se a gente usar aí, pegar os vídeos da Uda Clark, por exemplo, no YouTube, né? Ela fala, aquilo ali é um nicho de bactérias. Aquilo ali está lotado de bactérias, porque você tem um espaço lá. E as bactérias gostam de metal, elas têm uma eletroafinidade, tudo que tem carga, né, tudo que libera íons, as bactérias têm uma eletroafinidade, né? Então, assim, é importante realmente a gente conversar sobre isso, né, para que isso seja difundido, para que as pessoas tomem conhecimento disso, né, para que não só os profissionais, mas as pessoas, os pacientes comecem a questionar os profissionais, né, para o bem de todos, né, deles próprios, né. Eu já tive, eu conheço vários dentistas que têm amálgama na boca, tá, e eu falo, pô, vai lá no meu consultório que eu tiro, isso aí não precisa, isso aí não faz mal, enfim, e Não, por aí vai, né. e Então, você falou. realmente é uma importância muito grande a gente difundir esse tipo de coisa, né, para que mais profissionais abram o olho em relação a isso, né, e comecem a entender a importância desse tratamento, dessa limpeza do terreno biológico, né, que é a base de tudo, né, se a gente tiver o corpo detoxificado, né, a gente vai ter longevidade, É né, verdade, cara. vai ter E, longevidade. e tá tão perto de nós, né, Fernando? Lembrando aqui do paciente, ontem, cara, ontem, ele mesmo me passou o contato da dentista, um dentista, e olha só o que a dentista disse para ele. Disse, fulano, você vai gastar dinheiro à toa tirando essas amálgamas. Olha só as palavras dela. Uma dentista bem conhecida na Bahia e disse que não tem comprovação científica de que a amálgama é prejudicial. Aí eu liguei para ele, conversei com ele. Ainda bem que ele acredita naquilo que a gente fala. E aí ele pediu minha orientação, meu conselho. E aí você vê como é uma luta, tipo, é um Davi contra Golias ainda, né? Exato, exato. Só para você ter uma ideia, a gente não pode falar que a gente vai tirar uma amálgama de um paciente porque aquela restauração contém mercúrio e o mercúrio é tóxico. Eu não posso falar isso, tá? Eu não posso falar isso porque, mas eu posso falar que eu vou trocar por estética. Aí você fala assim, poxa, mas eu não estou entendendo, né? Por estética eu posso trocar, por saúde eu não posso trocar, mas eu não sou um profissional da área de saúde, né? Então tem todos esses contrassensos, né?
Minha esposa escreveu aí, acho que ela podia entrar na live, aí eu vou clicar aí, a gente coloca, faz em 3 a live, né? Mas o termômetro, por exemplo, né, ela está colocando aí, o termômetro de coluna de mercúrio é proibido no Brasil, a comercialização. Só laboratórios podem ter isso, né? Aí só o termômetro que é proibido, né, Fernando? E da boca não é proibido. E olha, e o mercúrio está lá hermeticamente fechado, né, dentro do termômetro, né? Ele só é aberto se você jogar ele no chão e quebrar, né? Falando nisso, só para você ter uma ideia, se quebrar um termômetro no Canadá, por exemplo, no laboratório de química, a faculdade é fechada, isolada por 2 dias. Cara, olha só. Agora, na boca do paciente, isso daí ainda pode, né? Inclusive, aqui no estado de São Paulo, há 2 semanas atrás, o governador de São Paulo estava só para assinar, para proibir o amálgama aqui no Brasil, e, infelizmente, porque se ele assina aqui, aí a gente abre, né? Da margem à jurisprudência, né? Para que isso ocorra no Brasil todo, né? Infelizmente ou felizmente, no Brasil ainda tem muito ouro, né? Então eu acredito que essa é uma via de entrada de mercúrio aqui no Brasil, né? Para essa mineração, tanto legal quanto ilegal, que com o mercúrio lá para minerar ouro, para garimpar ouro, fica mais fácil mesmo, enfim. E é muito dinheiro, né? Sabe quanto custa uma grama de ouro, Wellington? Não tô Quatro, atualizado. Quanto é? R$ 490. 1 grama. 1 grama de ouro. Então você imagina, o Brasil é um dos maiores produtores de ouro do mundo e é um dos maiores consumidores de amálgama do mundo. Então, assim, tem uma correlação aí, Cara, bem direta. cara, é verdade, faz um sentido danado, viu, Fernando? Olha, então assim, olha como a gente, vamos fazer, Fernando, aí, você vê que a importância de ter essas conversas, de ter essas lives, a importância de trazer mais esses assuntos. Você mencionou alguns assuntos aí muito por cima, porque é tão profundo, né? Porque não dá nem para se Sim, aprofundar, sim, né? E eu sei que as sim. pessoas ficam aí curiosas para saber mais, né? Mas a gente vai ter, Fernando, com certeza, com a permissão de Deus aí, oportunidades de trazer mais assuntos para se aprofundar, né? Com Porque a, certeza. a pessoa pergunta, por exemplo, por que é que existe uma relação de cárie com desbiose, Uhum, né, intestinal, uhum. né? Quer dizer que cárie não precisa passar flúor, né? Que é aquela coisa, vamos usar o flúor para proteger de cárie. Ô, Fernando, e essa conversa tem fundamento? Mas é zero fundamento, né? Inclusive esse estudo no Brasil é um estudo correlacional, né? Então assim a gente começou a ter a água fluoretada, principalmente aqui no estado de São Paulo, e o índice cariogênico começou a diminuir, tá? Só que vários países da Europa, por exemplo, nunca utilizaram flúor nem água fluoretada, né? E eles caíram igualmente. Por quê? Essa diminuição da taxa do índice de cárie, né, ele está diretamente relacionado com o acesso da população, tá, à higienização. Obviamente, não basta só você ter uma boa nutrição, você também tem que higienizar os dentes, porque a nossa alimentação é completamente diferente da alimentação de um índio, que está excluído da sociedade, da industrialização. Então, aquele índio, né? Tem até um caso de um japonês, é uma história muito interessante aí, que até o Dr. Lair conhece, ele conheceu ele pessoalmente, que é já vou lembrar o nome dele, né? Ele ficou preso numa ilha, achando que a guerra estava acontecendo ainda, e ele se isolou e ficou durante 30 anos lá. E aí, quando ele foi achado, que ele se rendeu, né? Ele foi passar por um exame, né? Médico e odontológico, ele não tinha nenhuma cárie. 30 anos sem escovar o dente, não tinha Nossa, nenhuma cárie. Só que o cara morava no meio de uma selva, ele comia a raiz, ele comia aquilo que ele achava, né? Ele não desembalava nada, né? Ele não pegava um saco de arroz, né? E jogava lá, enfim. Então, esse fundamento aí do flúor, ele não faz sentido nenhum. As minhas filhas, eu tenho 3 filhas, nenhuma delas nunca usou flúor.
A gente aqui na água, eu tenho alguns cuidados também, né? Porque a gente tem muito flúor na água aqui no estado de São Paulo. Então, eu tenho alguns filtros aí que removem a água. E elas nunca tiveram cárie nenhuma, nunca tiveram absolutamente nada, tá? Obviamente, elas têm uma nutrição diferenciada, né? Então, não tem fundamento isso, né? Na verdade, o flúor, ele é uma neurotoxina, ele é um halógeno que ataca, inclusive, a tireoide, né? Então, compete com iodo, enfim. A gente tem... Flúor é um assunto aí que a gente... É verdade. Né? E com a dentista, eu tô marcando aqui uma dentista aqui perto, né? Porque a dentista biológica mais perto de mim, Fernando, ela mora a mais de 400 quilômetros, mais perto. Então, assim, eu fazer uma limpeza aqui, Fernando, no dentista convencional, eu disse, olha, me passa o preço aí do seu trabalho para fazer a limpeza, agora sem flúor. Uhum. Aí ela disse, tá certo, só que todos os protocolos usam flúor, mas se você não quer, eu não coloco. Você vê como é. Olha que bom. Todos os protocolos usam flúor. Você vê como é. Agora É. imagina se eu não tivesse esse conhecimento, Fernando. Ó, só para você ter uma ideia, a briga com o flúor começou na faculdade. Eu atendi um paciente que já vinha do ano passado de 1 ano de tratamento, né? O menino tinha 5 anos, ele começou a tratar com 4 anos lá, e ele tinha cárie em todos os dentes. Todos os dentes dele estavam cariados. Aí eu peguei a ficha dele, comecei, né? Comecei a olhar, falei, pô, só via lá, aplicação de flúor, aplicação de flúor, aplicação de flúor. O menino passou um ano inteiro anterior a mim aplicando flúor. Aí eu falei, professor, vem cá, o que eu faço com esse menino? Tem cárie em todos os dentes, estou vendo a ficha dele aqui, ó. As cáries aumentaram, né? E vocês só aplicaram flúor o ano passado inteiro. O que eu faço? Ele falou, aplica flúor. Eu falei, professor, você me desculpe, eu não vou aplicar flúor, tá? Eu não tinha nem nada desse conhecimento que eu tenho hoje, tá? Não tinha nada desse conhecimento. Eu falei, professor, vamos usar um raciocínio lógico, vai? Não tá dando certo essa estratégia, porque ele passou o ano inteiro aplicando o flúor e o índice de cárie dele aumentou. Ele tem cárie agora em todos os dentes. Ele não tinha cárie em todos os dentes. Então, o problema dele não é falta de flúor, né? É desnutrição. Aí você começa a correlacionar, você vê que o menino já tinha tido 12 pneumonias. Era um negócio assim, absurdo, né? Enfim. E aí se via que também tinha um grau de obesidade, mesmo isso há mais de 20 anos atrás, ele já tinha um grau, era uma criança de 5 anos, já tinha um grau de obesidade, né? Então você via que era já correlacionar, que é uma dieta muito pobre em nutrientes e muito rica em carboidrato, né? O que tem que ser completamente ao contrário, né? Sem contar a parte psicossomática, emocional que se relaciona com isso, né? Então, a minha esposa é odontopediatra, ela vê que realmente as crianças são mais mal cuidadas, né, pelos pais, e até, assim, mesmo com poder aquisitivo mais alto, que ficam com babás, né, e enfim, e tem esse distanciamento dos pais, os pais trabalham o dia inteiro, não se correlacionam com os filhos, né, e isso daí vai piorando aí, vai aumentando esse índice de flúor, né? Mas você imagina, se a gente ficar falando isso aí dentro de uma faculdade, para eles é um absurdo. Eles chamam até de charlatanismo, É né? verdade. Eles não conhecem nem o que significa charlatanismo, né? Qual que é o significado da palavra charlatanismo, né? E usam esse termo, que é um termo que eles consideram pejorativos, né? Para atacar a gente que tem essa visão mais ampla, né? Que está com a intenção de dar um benefício para a população e dar saúde de verdade aí para todo mundo. Né? Esse exemplo que você falou, Fernando, é muito interessante que é questão de lógica, né? E, oxe, o cara vem usando flúor aqui constantemente, eu vou dar mais flúor. Então, por mais que a pessoa não entenda de medicina integrativa, odontologia biológica ainda, ali você quebra e você diz assim, não, tem alguma coisa errada aqui, o raciocínio, cadê? E Exatamente, a coerência, não existe coerência, né? coerência. Isso. E usando esse gancho, né, Fernando? Minha irmã estava me contando que tem um rapaz que trabalha na odontologia e ele disse, falando, ela comentando sobre esse assunto com ele, e ele disse o seguinte para ela: olha, é porque não lucra. Se você for. Olha só. Olha, é o que ele disse. Não lucra se a gente for ao pé da letra.
Então, no final das contas, é aquela coisa, não. Por isso que a gente deixa o raciocínio lógico de lado às vezes, por conta do lucro. Mas a pergunta é, se fosse a sua mãe, você O iria que você colocar o lucro faria? acima? É, Né? Nunca passou na pele, talvez, uma necessidade assim, aí o lucro fica acima mesmo, né? uhum. Mas, de fato, Fernando, olha, que assunto bacana. Eu vou aí vamos estar nos aproximando cada vez mais. Eu quero lhe trazer aqui para o Pernambuco, aqui para o Nordeste, fazer uma coisa bacana, né? E assim, você é uma pessoa que a gente vê que você tem bastante conhecimento, então esse conhecimento tem que sair para fora. Cara, você vai perceber, Fernando, que eu sou um cara que gosta de puxar muito as pessoas. Assim, gosto de dizer, bota para fora. Pronto. A dentista aqui do Pernambuco, ela é dentista biológica também, Fernando, e eu fico cobrando para ela, minha filha, fale. Abre essa boca, diga, grite para alguém ouvir. Ela disse, eu sei, mas enfim, não sei o quê. Aí eu digo assim, o cara com você, Fernando, por exemplo. Cara, as pessoas têm que lhe ouvir. Tem que lhe ouvir. Wellington, eu não sou dentista, mas eu grito para as pessoas sobre a saúde dentária. Eu grito, Fernando. Digo, olha, não tem saúde sistêmica, não tem saúde mental, não tem remissão de doenças crônicas se você permanecer com a boca cheia de problemas aí, sem fazer uma investigação, sem investir nos seus dentes. Então, assim, cara, por isso que é tão crucial esse nosso espaço aqui. Então, quero mais uma vez aqui lhe agradecer por você ter topado aí numa plena terça-feira, né? A gente ia fazer ontem, tivemos imprevisto, e aí estamos aqui hoje, né? Sei aí da sua correria, demanda cada vez mais aí responsabilidades, mas essa missão é uma missão linda, cara, e assim, vamos avançar, Fernando, Vamos vamos avançar, avançar, se Deus quiser. vamos avançar. E, Pode então, contar comigo aí, o que depender de mim aí para difundir isso, para colaborar aí com a população, com esse aumento aí de número de dentistas que tem essa visão, né? Porque realmente melhora muito a saúde das pessoas. Isso aí vale a pena, é muito gratificante aí para a gente. Fernando, você já deu ou pensa em, tipo, dar mentoria para dentistas? Na verdade, eu tenho já uma mentoria, né? Mas é voltada mais para a parte de implante cerâmico, que é um nicho muito menor, né? Porque o custo dos implantes cerâmicos eles são maiores, sim, né? Mas enfim, eu tenho já uma mentoria pronta para isso, eu já dou curso disso, né? Mas obviamente eu não falo só de implante cerâmico, né? Eu tenho que falar de exames laboratoriais, de Nutrição. nutrição, de suplementos, enfim, eu tenho que abrir o leque porque isso aí faz parte do organismo, né? Então a gente tem que preparar o paciente, né? Simplesmente colocar o pininho lá e colocar o dentinho, né? A gente tem que preparar para que isso tenha longevidade, para que isso tenha segurança, para que isso não gere um campo interferente no paciente, para que não contamine, né, ou piore o terreno biológico do paciente, mesmo sendo um material de excelente qualidade, né? Então, a gente precisa linkar essas duas coisas. Mas é possível sim, né? Eu comentei hoje com a minha esposa, né? É possível sim a gente montar pequenos cursos, né? Pequenos cursos que possam facilitar essa difusão, né, dessas técnicas, principalmente a parte técnica. Então, às vezes a pessoa só tem da parte técnica, não precisa ter muito conhecimento científico, mas fazer um pouco da parte técnica já colabora demais com o paciente, né? E aí, se ela se associa a um nutricionista, a um terapeuta aí que tem esse entendimento, né? Ela consegue, vocês conseguem trabalhar junto e dali a pouco ela está melhor que eu, estudando mais do que eu aí, enfim. Fernando, E você aí, vai. falando isso, eu lembrei de uma frase, Fernando, que diz assim: alguns têm não sei o que, MBI, não sei, graduação, pós-graduação, o escambau, mas se não tiver a manha, não vale de nada. Não, se não tiver as mãos não adianta nada. É isso aí. É Porque isso a aí. gente vê muito, Fernando, que nessa área integrativa tem realmente muita teoria. Eu vejo, cara, que tem muito conhecimento, muita teoria, mas meu objetivo é ser muito prático, porque o paciente ele quer saber como é que eu aplico isso, como é que se torna realidade no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha rotina, né? Exatamente, exatamente, exatamente isso. E é isso que eu tento passar isso aí para os meus alunos, para os meus mentorados, né? É uma facilidade, vamos encurtar o caminho, tá? Então, eu já sofri demais aí, já
desbravei isso tudo aqui, agora eu tenho um caminho um pouquinho mais retilíneo, mas então vai por aqui que está dando certo, entendeu? Como eu já estou aí há alguns anos, eu realmente tenho uma prática nisso aí, uma assertividade, uma resposta muito boa em relação a isso, né? E eu estou aberto aí, realmente, o conhecimento não pode ser retido por nós, é muito egoísmo, né, da nossa parte, né, reter o conhecimento, a gente tem que difundir isso daí porque vai fazer bem para todo mundo. Tá? Perfeito, perfeito, Fernando. Olha, e dizer que uma das minhas missões é exatamente ajudar as pessoas a ter uma saúde 2.0 e não tem saúde 2.0 se os dentes estiver doente e não der uma atenção, né? Então, as É minhas isso aí. considerações finais, Fernando, é exatamente isso, né? Agradecer a você, agradecer ao pessoal que assistiu a live, pedir para o pessoal que está assistindo, que vai assistir depois, que envia para os amigos, envie para os familiares, vocês que estão aqui assistindo, pessoal. Vocês podem ajudar um parente, vocês podem ajudar um amigo. Não custa compartilhar um conhecimento como esse. Vem se aprofundar nesse conhecimento, porque é aquele ditado, né, Fernando? O que conta é resultado, o resto é conversa fiada, né? Então, mais uma vez, Fernando, agradecer aí por estar aqui com a gente e vamos aí, com certeza, conversar mais sobre esse assunto. Eu lhe perguntei sobre a mentoria. No privado, eu vou perguntar algumas coisas para você aí, que eu sou um cara, Fernando, que eu gosto de fazer coisas novas, né? Criar projetos, expandir, principalmente com essa área tão fantástica que é a medicina integrativa. Então, fica à vontade, Fernando, para você fazer as suas considerações finais também, tá, querido? Eu concordo aí 100% com você, tá, Wellington? Inclusive, para quem tem interesse, para dentistas que ouvirem, que querem saber mais do que isso, a gente tem um congresso agora em abril, novamente, né, que é o Cara, COBIC, que chamava o congresso, foi o primeiro congresso de odontologia biológica em implantes cerâmicos do Brasil. Nós tivemos que mudar o nome, porque não pode mais usar odontologia biológica. O nome continua o mesmo, mas a tradução, né, das letras ficou diferente, né? Mas enfim, e lá vão ter grandes nomes da odontologia mundial, tá? Não são palestrantes nacionais e internacionais, tá? Vindo de vários lugares do país, Estados Unidos, Europa, enfim, muito interessante, porque lá vocês, além de conhecerem essa odontologia, ver o relato dos pacientes, dos profissionais que trabalham com isso. Quem não pode vir para cá é online, né? E dá para ser online também. Então, isso daí abre portas também. E tem muitos médicos que participam e nutricionistas que participam desse congresso, né? Porque realmente abre as portas aí para a remissão das doenças aí das pessoas aí, colaborando bastante. Então é isso, a gente não pode esquecer as técnicas corretas, né? Mas a gente tem que linkar isso, né? Associar isso à bioquímica, à biologia aí do organismo para favorecer aí toda a resposta aí do organismo. maravilha, maravilha, Fernando. Olha, vamos ter mais oportunidade de detalhar aqui esses assuntos, tá? Eu desejo para você, Fernando, uma excelente noite, um excelente descanso aí, tá? E continue, cara, fazendo essa missão linda de transformar vidas através da odontologia. Não existe saúde real sem odontologia adequada. Não existe nutrição adequada sem odontologia. É como que um passarinho, né, que tem duas asas, uma tem que andar junto com a outra. E o maior Isso aí. exemplo, a gente pode citar o Weston Price, né, que era um dentista e um nutricionista. Exato, perfeito. É isso Então, aí. assim, então é isso, cara. Tamo junto, tenha um excelente descanso aí. Deus abençoe sua família e a gente se fala em breve, tá bom, Fernando? Maravilha, Wellington. Um abraço, obrigado aí pela Um oportunidade. abraço Até mais, e pessoal. tchau, tchau, viu? Tchau, tchau.